Boa tarde, cidadão. De volta na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos conversar agora com o secretário de Planejamento do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Secretário. Boa tarde, Robson. Prazer tê-lo conosco, secretário. Eu gostaria de saber, antes de falarmos sobre a situação das finanças do Estado, que está sendo feito para equilibrar as contas, uma palavra inicial sobre o que é o projeto Governança Inovadora. Veja, quando assumimos a pasta e discutimos com o governador, nós dizíamos naquela época que o governador cobrava muito, que nós resgatássemos a função de planejamento e a função de gestão do Estado também, isso articulado com todas as secretarias, secretários, servidores. Até para que o secretário de Planejamento não se tornasse apenas um tesoureiro que paga contas. Um tesoureiro, né? Verdade, exatamente. E o projeto Governança, ele traz isso, ou seja, essa perspectiva dual de enfrentar o Estado olhando a crise fiscal, rigor nas contas públicas, mas sem perder de vista também uma agenda estratégica, uma agenda de planejamento, uma agenda de gestão. Então, o Governança tem essa perspectiva. Ele traz em si 4 frentes, uma frente de estratégia, uma frente de processos, uma frente de estrutura e uma frente de contratualização de resultados, que é essa frente que está agora a todo vapor. Que, na verdade, é o compromisso que cada, digamos assim, braço do governo, cada setor do governo, saúde, educação, segurança, assume dentro de um compromisso maior, né? Assim, as tarefas que cada um assume para fazer a máquina do Estado caminhar. Na agenda estratégica são definidas metas, objetivos, metas, né? E contratualizado com o governador e seus secretários. Isso constitui uma cesta de indicadores, né? E esses indicadores passam a ser mensurados com prazos, com datas a serem cumpridas e acompanhados em cima de um sistema que nós temos na Secretaria de Planejamento chamado Target, né? Esse sistema nos possibilita fazermos reuniões mensais entre o Escritório Central do Planejamento e os escritórios setoriais, bimestrais com a Secretaria-Chefe de Governo, a secretária Tatiana e o secretário de Planejamento, e quadrimestrais com o governador para acompanhamento das metas de governo. Esse é um modelo muito interessante. E na prática já está acontecendo? Está acontecendo, funcionando, forma bastante dinâmica. Nós estamos sendo, inclusive, referenciados para outros estados, né, e outras instituições públicas também, inclusive fora do país. Nós tivemos consulta do governo da Bolívia também nos procurando, tivemos no Chile, no CLAD, apresentando, né, já tivemos 4 artigos publicados em revistas técnicas nessa área. Portanto, é um projeto que está transcendendo as fronteiras e que está deixando também um legado muito interessante para o próprio governo. Secretário, para o próprio Estado, né? Secretário, e a gente pode dar um exemplo para o telespectador na prática de como é que funciona alguma missão de alguma secretaria com estrada, por exemplo, como é que se dá esse acompanhamento, essa cobrança? Perfeito. Vamos, por exemplo, a Moema-Tinoco. A Moema-Tinoco está sendo monitorada, acompanhada no Target, né, sob a responsabilidade agora do DR, com o general Frache. Lá são colocadas as entregas e os prazos. Então, se ali tem alguma atividade que está gerando alguma impedância ou alguma desapropriação, por exemplo, nas reuniões de acompanhamento, tem assento nessa reunião as pastas que estão no que nós chamamos de matriz de contribuição. É um assunto DR, mas tem a ver com Procuradoria-Geral, tem a ver com Procuradoria, tem a ver com o IDEMA também. Então, esses atores sentam na mesa e discutem aqueles aspectos que estão eventualmente atrapalhando o andamento natural dessa determinada obra. E assim, de forma assemelhada para todas as outras atividades que estão nessa carteira prioritária do Estado. Secretário Gustavo Nogueira, o que é o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Rio Grande do Norte? Perfeito. Dentro do projeto Governança Inovadora, nós fizemos também um trabalho absolutamente interessante, que foi as próprias secretarias exercer o seu papel, a Secretaria de Planejamento, que é de formular o plano para o governo. Nós fizemos um plano de micrologística de transporte de cargas, um plano de desenvolvimento industrial, um plano de energia, um plano de TIC, tecnologia da informação e comunicação, e um plano de capacitação de recursos humanos. Isso é o que se chama, por exemplo, o Estado ter projetos, que durante muito tempo se dizia que precisava planejar o Estado para daqui a 20 anos, que o Estado não tinha projeto. Seria esse plano agora que nós temos? Seria uma etapa anterior ainda, que ele vai gerar a carteira prioritária desses projetos. Então, vamos lá. O que é que nós estudamos? Primeiro, os fluxos econômicos, para onde a economia do Rio Grande do Norte caminha, para onde deve ser escoado essa produção. Estudamos todos os anjos produtivos, os principais produtos, né? A nossa infraestrutura de logística, estradas, portos, aeroportos, ferrovias, tudo isso mapeado. Depois vimos também quais eram os principais produtos que merecem ser verticalizados.
verticalizados, se tínhamos energia suficiente para suprir esses produtos que merecem ser verticalizados, se temos tecnologia da informação, redes, Infovia, dados, para também suprir o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, se estamos formando o pessoal, capacitando através dos nossos sistemas de universidade, Sistema S, Senac, seja ele o próprio Estado, estamos formando mão de obra suficiente para fazer frente, né, a essa, digamos assim, esse cenário de desenvolvimento econômico que o Rio Grande do Norte projetou, que o plano projetou. Então, um trabalho belíssimo. Nós tivemos, só para você ter ideia, telespectadores, mais de 190 consultas a instituições e órgãos públicos e privados, oferecendo informações para que esses planos fossem elaborados. Os planos foram elaborados, estamos agora na fase da concretização, da contratualização com as partes naquilo que cabe ao Estado, e o que não cabe ao Estado, a própria iniciativa privada se apropriar também dessas informações, como também a academia. Ou seja, a fase de implantação em cada secretaria do governo do Estado, né? Secretaria de Saúde, Segurança, Educação, o que vai ser a missão de cada um, digamos assim. Nessa janela de observação que nós elaboramos. Tivemos uma participação muito grande da iniciativa privada, tivemos uma participação muito grande da Fierne, né, das organizações civis, né, foram todas empresariais, ofereceram bastantes informações. Esse plano está disponível no site do governo, né? Nós disseminamos ele para a classe política, para a classe empresarial, para a academia, inclusive está sendo objeto de estudo na academia. Essa semana eu fui solicitado por 2 alunos de doutoramento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, solicitando cópias desses trabalhos. Então, acho que foi um trabalho muito denso, muito robusto, com muita informação, e que nós não podemos dizer que o Estado do Rio Grande do Norte não tem um diagnóstico e não tem proposições a fazer. Passamos a ter isso. O desafio agora é implantar, é fazer acontecer. Por exemplo, se alguma empresa quiser vir investir no Estado do Rio Grande do Norte, hoje ela já tem um raio-x do que pode investir, onde pode ter retorno. Isso a gente já consegue oferecer. Sem sombra de dúvidas. Inclusive, na missão que o governador foi para a China, ele levou essas informações. Ele levou essas informações naquela missão bastante exitosa que o governador Robson fez à China. Então, é exatamente isso. Você abordou muito bem o tema. O que o investidor precisa? Ele precisa tomar decisão. Para que ele tome decisão, ele precisa qualificar a sua decisão. E ele qualifica a sua decisão se ele tiver informações, dados, informações suficientes, robustas, confiáveis, para que aquela decisão dele possa ser qualificada. Muito bem. Estamos conversando com o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Gustavo Nogueira. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos fazer perguntas de telespectadores e também conversar sobre as finanças do Rio Grande do Norte e o que está sendo feito para equilibrar as contas e pagar a folha de pessoal. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com Boa Tarde, Cidadão, na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte e continuando a nossa entrevista com o secretário de Planejamento do Estado, Gustavo Nogueira. E eu gostaria agora de saber, né, secretário, como é que está hoje a situação das finanças do Rio Grande do Norte. Há uma perspectiva no plano nacional, não sei se já temos reflexo no plano local, de iniciozinho, pelo menos de estancada da queda, mas parece que já tem um iniciozinho de um pouco de melhora na economia. O que é que o secretário pode dizer a respeito? A gente já começa a conseguir respirar no Rio Grande do Norte? Verdade, eu acho que a economia do país ele começa a dar suspiros, não é isso? Ela já não cai na velocidade, como você bem colocou, que ocorria em 2016, sobretudo, 2015 e 2016, sobretudo. Foi um ano desastroso para o país, talvez o pior ano da história do Brasil, mas em 2017 ele já não cai, a economia já dá alguns suspiros de que vem sendo retomada a sua atividade, ou seja, o tecido econômico do país começa a respirar em alguns momentos. A expectativa de todos os economistas, de todos os especialistas na área, é que nós possamos já ao final de 2017 já estar operando num campo positivo e, obviamente, isso traz reflexos também para as regiões do Norte, Nordeste, sobretudo, e para o Rio Grande do Norte. Nossa economia ainda continua um pouco sofrida, nós temos uma taxa de desemprego absolutamente elevada. O Brasil tem uma taxa de desemprego ainda muito elevada, talvez venha a ser o maior problema hoje, venha a ser o desemprego. Nós estamos com mais de 13 milhões de pessoas desempregadas
desempregadas no Brasil, isso é um número absolutamente elevado. E o Rio Grande do Norte também possui um número elevado de pessoas desempregadas e desocupadas, então é muito maior esse número. Mas já dá alguns sinais. Ela não recupera da forma como nós queríamos. Se nós observarmos o Mas FPE... 2017 será melhor que 2016, pelo menos essa expectativa? Acredito que sim, né? O FPE já dá uma reação positiva, né? O FPE já cresce na casa de 4%. Entretanto, o ICMS não está respondendo da forma como nós queríamos. O local. Né? O local. E que o ano passado foi o inverso. O ano passado nós tínhamos, né, de forma diferente, o ICMS respondendo melhor do que o FPE. Hoje o FPE responde de forma positiva e o ICMS está ali batendo ali na trave, então nossa economia ainda está, não deslanchou ainda, ou então não encaixou. Mas a minha expectativa é muito positiva, acredito que a gente possa já em 2017, no final do ano, estar operando no campo positivo. Nosso problema... Operar no campo positivo significaria conseguir colocar a folha de pagamento em dia até o final de 2017? A expectativa é que se tente isso, não está fácil. Qual o problema de 2017? É bom que nosso telespectador que está nos ouvindo e nos assistindo o buraco tem de que 2016? entender. Seria 2016. 2016 foi muito difícil, né? Extremamente difícil para os entes subnacionais, estados e municípios, e para o governo federal também foi muito difícil. O que é que eu quero dizer com isso? Ao encerrar 2016, 31 de dezembro, nós não esquecemos 2016. Nós herdamos para 2017 dívidas de curto prazo, a exemplo da folha que pagamos em janeiro, 13º, parte do 10º dos poderes, que tiveram que ser honrados ainda em janeiro, né? Diferente de alguns estados que, inclusive, nem 13º pagaram, mas nós pagamos, o governador, já em janeiro, e isso comprometeu o caixa de 2017. Então, 2017 está sofrido ainda porque nós tivemos obrigações de 16 que aquele ano não permitiu que fosse honrado, pagando agora em 2017. Então, isso tem impactado muito fortemente, Robson, iniciar esse ano. Daí a dificuldade de nós termos esses 15% de servidores sendo pagos ali no dia 10 do mês subsequente ao vencido. Pergunta do telespectador, está chegando pergunta, vou ver se a gente consegue fazer um ping-pong, pergunta e resposta. A pergunta do Bruno pelo Instagram, @RobsonCidadão. Ele quer saber até quando os pagamentos estarão atrasados, mais ou menos a pergunta que eu tinha feito, né? Só lembrar, Robson, que nós estamos com Diz que é dia 18, mas não estaria finalizado ainda. Só para lembrar que dia 10, dia 8, dia 10, dia 11, 8, nós estamos com 85% dos servidores absolutamente pagos em dia. Né? Exemplo de quase todos os estados, alguns terminam dia 30, outros estados terminam dia 10. Né? E alguns poucos estão levando para o final do mês, a exemplo do nosso Rio Grande do Norte. Então, 85% dos servidores com seus salários rigorosamente pagos até o dia 10. Sobram 15% dos servidores, esse sim a gente faz um linear na metade do mês e finaliza ao final do mês. Eu já disse por diversas vezes, inclusive à imprensa, a todos que me assistem, que o Rio Grande do Norte não sai por conta própria dessa crise. O Brasil precisa voltar a funcionar, o Estado precisa voltar a arrecadar. Nós arrecadamos assemelhado do que, em 2017, assemelhado do que era 2014, imagina. Royalties, se comparados 2016, como terminou com 14, que é a terceira receita do Estado, 60% menor. Então, é impensável que um Estado possa arrecadar quase que idêntico a 2014. Então, a economia precisa voltar a funcionar para que o Nordeste e o Rio Grande do Norte voltem a arrecadar. Secretário, existe um excedente no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, em alguns poderes, mas principalmente no caso do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, que já deve estar ultrapassando algo em torno de 570 ou 580 milhões de reais. É mais do que 2 pontes Newton Navarro parados dentro de um banco na conta lá do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. Uma grande parte desse dinheiro é dinheiro do Tesouro Estadual, que não foi executado, deveria ter retornado. Já existe alguma decisão de governo de quando esse dinheiro, pelo menos aos poucos, começa a ser retomado para pagar funcionário, para pagar uma série de coisas? Porque, na verdade, eu não vejo o Estado como um todo, né? Uma coisa é o governo, o Poder Executivo, é o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, mas eu não vejo o Estado do Rio Grande do Norte como vários pedaços. O Estado é um só, o dinheiro é um só, o Tesouro Estadual é um só. Não tem como retornar esse dinheiro para pelo menos equilibrar, porque não é justo que, por exemplo, o judiciário com tanto dinheiro sobrando, pague em dia seus funcionários e o executivo não consiga pagar. Perfeito. Esse é um tema que está sendo
intensamente discutido com o governador, com os presidentes de poderes e órgãos, isso de forma muito madura, eu acredito que existe um ambiente absolutamente extensionado para tratar desse assunto, especificamente no que você tratou do TJ, esse recurso não é todo do Tesouro, não, são recursos gerados pelo próprio Tribunal de Justiça, então são recursos a eles pertencentes, isso, e parte deles de execução orçamentária não realizada, ou seja, do 10º passado aos poderes, que não foi realizado, é que tem uma discussão em torno disso. Eu, particularmente, tenho Só 3 estados do Brasil, até onde eu sei, esse dinheiro não retorna, né? Inclusive, por exemplo, você tem um convênio federal, não executou o convênio, o dinheiro volta para o governo federal. Isso acontece diariamente, né? Exato. Essa matéria está sendo intensamente debatida, de forma bastante lúcida, pelos presidentes de poderes, com o governador à mesa, para nós encontrarmos uma saída técnica e jurídica para isso. Perfeito? É uma matéria importante. A questão é apenas técnica e jurídica ou política, secretário, de vontade e decisão do Tribunal de Justiça? Eu quero entender no campo técnico e jurídico. Eu acho que se nós encontrarmos o fundamento que a lei impõe, não haverá da parte de nenhum, e não vejo da parte dos poderes nenhuma resistência com relação a isso. Eu acho que a discussão está muito mais no campo do que a lei estabelece, do que a lei diz, para que aí nós possamos tratar dessa devolução ou não. O que eu posso testemunhar é que existe um ambiente distensionado, muita responsabilidade de todos os poderes e órgãos nesse momento, absolutamente conscientes de que o problema do Rio Grande do Norte não é um problema do Executivo, é um problema de Estado, como você bem colocou. O Fórum dos Servidores Estaduais é sensível a essa questão? Todos abraçam essa questão para que nós possamos fazer com que o Estado saia e volte a funcionar na sua regularidade fiscal, ou então todos terminam caindo porque o Tesouro é um só. O Tesouro é aquele que banca o 10º. Fora dos servidores, o governo tem tido um debate muito aberto, muito franco, presidido pela secretária Tatiana Mendes Cunha, nossa secretária-chefe de governo, com assento do secretário Cristiano da administração, com o meu assento também, controladoria, e eles levantam esses temas também. Secretário, o tempo está passando muito rápido, mas tem várias pessoas perguntando, tem o Gleidson do Alecrim, tem tanta gente perguntando, doutor Ivan, vários outros estão perguntando sobre quem ganha acima de R$4 mil. Quando é que vai ser o pagamento? Nós pagamos já 85% dos servidores, já receberam seus salários, nós estamos acompanhando as receitas que entram hoje de ICMS e aguardando a informação do FPE do dia 20, para que o governador possa, a Secretaria de Planejamento possa anunciar. Espero que hoje ou amanhã nós possamos fazer um anúncio daquele linear de 4 mil para todo mundo até o final dessa semana. Agradeço a participação do secretário Gustavo Nogueira, no nosso Boa Tarde, Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Obrigado pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a você e seu público. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão, mas você continua ligado na Band e Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até amanhã com Boa Tarde, Cidadão. Boa Tarde, Cidadão. Oferecimento. Supermercado Nordeste.